tua casa. Amém? Nesta oração nós já vamos apresentar, irmãos, os pedidos de oração. Vamos apresentar os pedidos de oração. Alguém tem algum pedido a fazer, irmão? Se manifeste. Quem tem um pedido de oração nesta noite? Irmã? O Madison, a Camila e a... Qual é o nome dela? Almerinda? Almerida? Almerida? Almerita. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Amém? Está lá na Bahia. E nós vamos orar aqui, irmãos. Jesus vai lá ou não? Ele está lá ou não? Olha só que coisa, né? Ele está aqui e está lá ao mesmo tempo. Diga, irmão ele. Isso. Vamos apresentar um jovem chamado Wagner. Como é o nome do outro? O outro rapaz também, seu Wagner. É Nego? É o Nego, não é conhecido como Nego? É um apelido, né? Vamos orar, irmãos, também na UTI, lá numa situação delicada, entubado. A prova de Deus, antes de ontem, recolheu o avô do Israel, hoje recolheu a avó, que estavam tudo internados por Covid. E agora tem mais 2 parentes ainda que estão entubados. E não só eles, irmão, mas são muitos que estão aí hospitalizados por causa deste problema. Irmãos, eu vou dizer uma coisa nesta noite. Bom, depois eu vou dizer. Amém? Nós não temos tempo para ficar brincando não, viu, irmão? Uma vez, na Bíblia, um anjo, ele disse para uma mulher: escapa por tua vida. Ele usou essa frase com uma mulher: escapa por tua vida. O que ele quer dizer? Corre daqui, sai daqui e com pressa. Viu, irmãos? É o que nós devemos fazer no sentido espiritual da coisa, viu? Correr desse mundo o mais rápido possível, irmãos, e com pressa. E só existe uma maneira de fazer isso, e é o que nós vamos aprender nesta noite. Diga. Sim, a irmã Rose e o irmão Cláudio, ambos congregam ali na Assembleia de Deus do Jardim Ercília, uma igreja que eu pastoreei. E o irmão Cláudio, ele está na UTI, irmãos. Ele já tem um problema de saúde, porque ele sofre com bronquite. E vamos orar por este casal também, para Jesus fazer a obra. De quem mais? Acabou-se? Ai, que bênção. Joelma. Joelma de Pernambuco. Vamos orar pela Joelma também. Tem mais alguém, irmãos? Gleice. Vamos orar pela Gleice também, para Deus dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Pastor Elias. Paz do Senhor, irmão. Vamos orar. Querido Deus, Pai das misericórdias, em nome de Jesus, nós já estamos aqui mais uma vez para adorar o Teu nome, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem feito para conosco. Nós somos gratos a Ti pelo dia, por esta noite que estamos aqui para adorar ao Senhor. Agora eu te rogo a Tua bênção nesta noite, junto com esta igreja, em nome de Jesus. Por cada pedido de oração, Senhor, eu costumo dizer na minha oração que o Senhor não precisa de endereço, não precisa de nome, não precisa de dinheiro, porque o Senhor conhece. Nós te pedimos porque a Tua palavra diz que tudo que pedir crendo na oração recebe. Senhor, nós cremos em nome de Jesus, porque os Teus olhos é como chama de fogo, ninguém pode escapar de Ti. Mas agora nós te rogamos a Tua bênção, nós te pedimos algo especial. Senhor, que o Senhor use a Sua misericórdia agora, pelos Teus filhos que estão internados, pelos Teus filhos que estão no leito. Meu Deus, eu te peço, te rogo a Tua bênção agora em nome de Jesus, que também abençoe os médicos que estão cuidando dos Teus filhos. Abençoe ele, que ele cuide com carinho, com amor, com temor do Senhor. Deus abençoe a cada família aqui representada, por aqueles que estão chorando agora, Senhor, porque perderam o seu ente querido. Meu Deus, mas nós rogamos a Ti a Tua bênção, que o Senhor visite a cada família, que o Senhor visite a Teus filhos, aonde ele estiver. Deus esteja presente, esteja conosco.
conosco através da tua palavra, nos oriente, Senhor, de todos os termos, para que possamos estar firme caminhando em tua presença. Assim nós te rogamos a tua bênção, que o Senhor fique conosco aqui nesta noite, e fale conosco através da tua palavra. Meu Deus, preencha os corações nesta noite, nós te rogamos a tua bênção, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor, amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor, escrita no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus escrito pelo apóstolo e discípulo Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 41. No Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 41. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Podeis assentar. Glória a Deus. Às vezes nós ouvimos alguém dizer acerca da carne que ela é fraca, e que isso se torna muitas das vezes como uma justificação, uma justificativa para determinadas práticas, para determinados comportamentos e até mesmo para determinadas atitudes. E aí então, quando nós vamos tomar conhecimento de causa, é dito e é expressado esse versículo. Mas pastor, mas irmão, mas irmã, isso aconteceu porque o senhor sabe, a carne é fraca. E por a carne ser fraca, o senhor sabe, é difícil, né, a gente conseguir resistir, vencer. E aí então a gente acaba se deixando levar, acaba caindo, acaba cedendo, acaba praticando, e daí vai. Como se Jesus, ele estivesse na verdade dizendo para os discípulos: olha, vocês têm razão, a carne realmente é fraca, mas o espírito está pronto. E é bom nós atentarmos, irmãos, para as Escrituras, principalmente neste acontecimento, de que Jesus aqui, irmãos, ele não está trazendo nenhuma justificativa para a prática do pecado, como se o principal motivo e a justificação para tal ato é porque a carne é fraca. E que a carne é fraca e o espírito está pronto. E alguém às vezes, sem perceber, acaba pregando ou ensinando, ou até mesmo querendo justificar, dizendo: olha, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E atribuindo essa fortaleza ao Espírito Santo. Sendo que Jesus aqui, quando ele fala que o Espírito está pronto, ele não está falando do Espírito Santo, não. E quando ele está dizendo: olha, a carne é fraca, ele não está trazendo uma justificativa para que quando
alguém vier cair ou errar, venha trazer uma desculpa dizendo que a carne era fraca. E que foi por causa da carne, porque a carne é fraca. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos, Jesus ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado. E ele, sabendo de tudo aquilo que ele ia passar, sendo entregue na mão dos homens, ele então foi fazer o quê? Algo que eu e você deveríamos estar, inclusive, até atento e preocupado também. Porque Jesus, sabendo que ele seria entregue à mão dos homens, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, que ele iria ser humilhado, que ele iria ser esbofeteado, que ele iria ser cuspido, maltratado durante toda uma noite e depois chicoteado, tendo o seu corpo dilacerado por chicotadas, Jesus ele foi orar, ele foi falar com o Pai, ele foi, irmãos, buscar socorro, ele foi buscar força, ele foi buscar revestimento através da oração. E é certo que eu e você deveríamos estar atentos, porque como eu estava dizendo aqui no começo, nós estamos vivendo um período, e a tendência não é melhorar, é piorar. E mediante tal situações, a gente, não porque eu sou o pastor da igreja, mas como um servo de Deus igual a vocês, nós ficamos às vezes perguntando para nós mesmos, ou pensando, como que pode, diante de uma tal situação da qual nós estamos vivendo, nós começamos a perceber e até ver, infelizmente com os nossos próprios olhos, que tem crentes que não está nem aí com a hora do Brasil. Não está nem um pouco preocupado, irmãos, em estar na igreja buscando a Deus, se revestindo em Deus. E nós ficamos então, irmãos, pensativos. Como que um crente consegue ficar acomodado dentro da sua casa, quando não está na frente de um aparelho, ou está na frente de um outro aparelho, chamado celular, ou quando não está ocupado com esses afazeres, está se ocupando com alguma outra coisa, sem a mínima importância em relação à sua vida espiritual. E nós não estamos querendo dizer, irmãos, como eu disse aqui no domingo, que nós não temos uma vida dura. Nós não estamos querendo dizer, irmãos, que a lei da sobrevivência não é pesada, porque é. Você vai dormir preocupado e acorda atribulado. Por quê? Porque sabe que durante todo aquele dia tem os problemas para resolver, família para sustentar, um patrão ou um gerente ou encarregado para suportar, e às vezes o seu corpo está sentindo alguma dor, psicologicamente você não está bem, e além de tudo isso, ainda tem as hostes da maldade, as setas malignas, o mundo espiritual que nós temos que enfrentar. Então aí eu pergunto, é fácil? Não é fácil. E mesmo nós sabendo de tudo isso, que nós temos que viver no dia a dia, eu não entendo. Como que uma pessoa dessa não se preocupa em buscar
fortaleza, socorro, refúgio em Deus. Vai no médico, o médico diz que tem que tomar 30 comprimidos, um coquetel. Não se interessa em buscar em Deus. Está com um monte de problemas financeiro, material, familiar, às vezes psicológico, mas não tem interesse, não se preocupa em buscar fortalecimento, solução, vitória, alívio, esperança em Deus. E quando Jesus estava prestes, primeiro a ser traído, por um dos discípulos que o acompanhou, depois, sabendo de tudo que iria passar, Jesus ele foi orar. Mas ele sabia que ele iria passar. Mas ele sabia, em sua presciência, como filho de Deus, ele sabia de tudo que ele iria passar. Mas você sabe o que é que Jesus ele quis dizer para os discípulos? Mas você sabe o que é que Jesus quis trazer para a igreja? Foi por amor? É que mesmo você sabendo, vivenciando tudo que você está vivenciando e sabendo tudo que você está passando e que pode passar, você nunca pode deixar de buscar Deus. Por quê? Porque ainda que você sinta dor, ainda que a luta não vai embora, ainda que por um tempo o desemprego continue, ainda que o problema esteja dentro de casa, ainda que haja ainda dentro da família o problema, você pode ter certeza absoluta, nesta posição, você buscando a Deus, há uma certeza absoluta de que daquele momento em diante, se Deus lhe chamar, nada disso mais prende e te causará dor e sofrimento. Agora o problema é que além de ter todos esses tipos de problema, de estar passando por todas essas situações, vivendo o que está vivendo, pode ficar pior. Pode ficar pior. De que maneira, pastor? Sofre aqui e sofre lá. A diferença é que quem vai para o jardim, é que quem vai para os pés de Deus, é que quem vai para os pés de Cristo, tem garantia de vida eterna. Agora, duro é sofrer aqui e sofrer lá. Ou pior, pode não sofrer aqui, mas sofre lá. E eu prefiro, e quero continuar nessa fé, de que vamos continuar sofrendo aqui, para não sofrer lá, porque lá é eterno.
E aí então Jesus convida os discípulos, deixando um exemplo. Vamos orar? Aos discípulos, vamos? Vamos orar. E então quando eles entram para dentro do jardim, quando eles entram ali no jardim do Getsemane, Jesus pede para que os discípulos fiquem ali orando, enquanto ele vai ter uma particularidade com o Pai. E todos nós sabemos a oração que Jesus fez lá, o que Jesus sentiu lá. E quando Jesus volta da sua oração, cadê os discípulos orando? Cadê os discípulos buscando? Cadê os discípulos no mesmo propósito que Jesus? E então quando Jesus volta e encontra os discípulos, o quê? Qual era a posição que eles estavam? Dormindo. E é interessante essa questão de dormir, irmãos, porque existem dois tipos de sono na Bíblia. Sono físico, que é daquele que traz o descanso para o corpo. Mas existe o sono espiritual. E o sono espiritual, irmãos, ele não traz benefício como o sono físico. O sono físico, ele é necessário para trazer reparação às nossas energias, para reparar as nossas energias, para nos dar saúde. O espiritual, ele traz doenças. Espiritual. E Paulo, ele falou sobre isso. Se você lê a Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 14, você vai ver Paulo falando sobre isso. Sobre os nécios. Você sabe o que é nécio? Sabe o que quer dizer nécio? Ignorante. E esses tais, irmãos, eles têm esse sono espiritual, são dormentes. E olha o que diz o versículo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais. Paulo está trazendo uma advertência para os crentes. Aí ele diz assim, ó: não como os nécios, mas como os sábios. Nécio quer dizer ignorante. Uma pessoa que não raciocina, que não pensa. E a gente fica, irmão, às vezes, preocupado e pensando, vivendo o dia que nós estamos vivendo, passando o que está passando.
Dias difíceis como têm sido dias difíceis. E tem pessoas, irmãos, que está dormindo. Tem crente que está dormindo. E Paulo traz uma advertência aqui, ó: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Ei, o mundo está morto, meu irmão, em seus pecados, em suas ofensas. E tem muita gente morrendo com eles, do nosso meio. E Cristo, quando Ele volta e encontra os discípulos dormindo, aí então, irmãos, Ele acaba dizendo para os discípulos aquilo que nós lemos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui Jesus ele estava falando, irmãos, desta fraqueza que a carne tem. Olha aqui, Jesus estava falando desta fraqueza que a carne tem, de se inclinar, de desejar, de se debruçar em tudo aquilo e para tudo aquilo que lhe satisfaz. Você quer ver uma coisa? Vamos agora falar, não trazendo uma comparação espiritual ou eclesiástica entre nós. Nós tivemos 21 dias aqui de oração. Uns levantam cedo, outros trabalham, aquela coisa toda. Mas e quando tem uma festa? Mas e quando tem um casamento para ir? Mas e quando é para fazer uma reunião, de comer uma pizza, de bater um papo, de fazer um churrasco? A gente sabe que tem que trabalhar no outro dia. A gente sabe que a gente vai levantar cedo no outro dia. Mas, irmãos, me ajuda aí. A gente vai ou não vai para o convite? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente atende ou não atende o convite? Ou é eu que estou? Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui de uma vez por toda. Eu quero que você aprenda isso aqui comigo aqui. Eu sou proibido pela Bíblia. Eu não posso fazer isso, sendo pastor da igreja. Eu não posso, de maneira alguma. Não posso. Eu não posso santificar ninguém. Ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu não posso santificar vocês. Eu não posso santificar a ninguém nessa igreja, a nenhum membro. Eu tenho que santificar a mim mesmo, porque quem santifica é Deus. Então, se é Deus, é cada um por si. Eu posso te ensinar como, mas fazer isso por você, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso santificar ninguém na igreja. É só Deus que pode. Porque isso é um assunto de Deus. Mas eu posso santificar a mim. Eu tenho essa autoridade, autonomia para santificar a mim. Agora, o Alan não.
A minha esposa também não. Aos meus filhos, eu não tenho condição de fazer isso. Mas a mim mesmo eu tenho. Porque isso pertence e cabe a Deus. Agora nós vamos ou não vamos atender o convite? Vamos, irmão. Vamos ser sinceros. Nós vamos. Então quando Jesus está dizendo assim, olha, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, Ele não está falando do Espírito Santo. Se você ler o versículo na Bíblia, você vai ver no versículo 41, que o Espírito aí está com letra minúscula. E por ser com letra minúscula, ele está falando que o Espírito do homem está pronto. Agora o que Jesus está querendo dizer? Que o Espírito do homem está sempre pronto a receber as coisas do céu, as coisas de Deus. E isso é tão lindo pela Bíblia, que você pode ver o Espírito que habita em nós, que nos traz entendimento, raciocínio. Ele está tão pronto, que quanto mais você busca a Deus, mais você tem desejo de Deus, mais você se fortalece em Deus, mais você fica revestido em Deus. Então Jesus disse para os discípulos, olha, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Jesus estava falando dos discípulos, que naquele momento de tanta importância, eles se deixaram levar. Pelo quê? Pelo cansaço físico. Por uma satisfação, da qual, na verdade, naquela hora, não era uma hora apropriada para aquilo. A hora era, o momento era, vamos ficar orando, vamos ficar vigilante. Aleluia. Porque é esta a oportunidade que nós estamos tendo agora. Então aqui, irmãos, não é nenhuma desculpa da carne fraca para a prática e para se justificar de uma prática. O que ele está querendo dizer que a carne é fraca, porque ela é tendenciosa a tudo aquilo que lhe satisfaz. Então, se nós começarmos a alimentar a nossa carne, você pode ter certeza que mais apetitosa ela vai ficar. Mas se você começar a alimentar mais o seu espírito, você pode ter certeza que mais apetitoso, mais desejoso, mais faminto e mais ambicioso de Deus vai ficar o seu espírito pelas coisas de Deus. Aleluia. E é tão interessante isso, que a gente não quer levar ninguém, e jamais poderia fazer isso, ao auge de alguém ser santarrão na igreja. Por quê? Porque isso leva à tendência de ficar pior do que era. Porque quando você lê o texto, Jesus ele falou para os discípulos, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu até escrevi aqui, o que é tentação, irmãos? Dentro de um contexto bíblico, é o estímulo a uma ação imoral. Em outras palavras, diz que é um desejo, irmãos, impetuoso pela prática
de alguma coisa proibida. Aí, a gente, claro, é inteligente, eu não precisaria nem perguntar, mas quando é que a carne tem vontade de jejuar? Vim para cá domingo, irmãos, e passar pela cozinha sem tomar o café com leite, é uma luta. E saber que até 1h da tarde, até 2 às vezes, quando sai almoço, Jesus de Nazaré. É uma luta. Mas Jesus, ele sabe disso. Que depois que ele fala para os discípulos, ele volta a orar, e depois ele diz para os discípulos: pode dormir um pouco. Está escrito lá. Depois Jesus chegou para os discípulos, irmão, e falou assim: olha, faz o seguinte, o dia foi longo, foi cansativo, dorme um pouco, descansa aí um pouco. Ele disse para os seus discípulos. Porque ele sabe que nós precisamos do descanso. Ele sabe que nós precisamos do sono. Ele sabe que nós precisamos de, por um momento, dar uma desligada. Mas mesmo assim, nunca deixar de estar vigilante. E quando ele diz que a carne é fraca, aí nós pegamos o ensino do apóstolo Paulo, a epístola aos Gálatas, lá no seu capítulo de número 5, o versículo 22 e 23, aí nós vamos ver, irmãos, na verdade, que quando nós alimentamos o Espírito, olha o que acontece. Na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quando nós alimentamos o Espírito, quando nós damos vazão para o Espírito, olha o que acontece. Aí nós começamos, irmãos, a ter em nossa vida o fruto do Espírito, que é aqui, ó: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. E aí diz aqui o versículo de número 23, contra estas coisas não há lei. Para você ser manso, ter caridade, bondoso, amoroso, paciente, não tem regra, não tem lei contra essas coisas. Agora, irmãos, para a fraqueza da carne, que inclusive para o Espírito a Bíblia chama de fruto, para a carne você sabe como que é que a Bíblia trata? De obras. Olha a diferença, fruto e obras. Olha a diferença. Aí você sabe qual que é? Para quem não consegue vigiar, orar, e fica se justificando dizendo: a carne é fraca, a carne é fraca, eu não aguento, eu não posso. Sabe por que a gente não aguenta e a gente não pode? Porque você dá mais lugar à carne. Presta atenção. Quanto mais você orar, mais você vai orar. Quanto mais você jejuar, mais você vai jejuar. Quanto mais você começa a ler a Bíblia, mais você vai lendo Bíblia.
Quanto mais você vem para a igreja, mais você tem vontade de vir para a igreja. Agora inverte tudo isso. Quem já começou a fazer um curso aqui em algum lugar, em alguma instituição, e você estava adorando e estava uma benção, você estava gostando, mas aí você faltou o primeiro dia. Ah, mas só tem uma falta. Aí você faltou o segundo dia, você falou, não, só tenho 2 faltas. Aí daqui a pouco você faltou 3, daqui a pouco você faltou 4. Não passou muitos dias, sabe o que você fez? Eu não quero mais estudar não, eu não quero mais fazer isso não. É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Eu estava conversando esses dias com um irmão, não tem vontade de vir para a igreja. Aí ele diz assim, eu quero, mas não tenho vontade. Você vê como que é? Não tem vontade. Eu quero, mas não tenho vontade. Por quê? Porque na verdade a sua carne está alimentada mais do que o seu espírito. Então quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais ela sobrepõe ao nosso espírito, da qual foi dado por Deus para ser um adorador a Deus. A Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo. Esse espírito que Deus nos deu foi o espírito racional, do entendimento, do intelecto. Aonde está o centro das nossas emoções, da nossa razão. Então nós sabemos e temos um entendimento de quem é Deus. Então é Ele que nós queremos. E o Espírito Santo, Ele nos incentiva a ter este desejo. Aí as obras da carne, olha aí, as obras da carne é boa, não é ruim não, hein? Sabia? Eu quero ver um crente dizer para mim, irmãos, que os prazeres da carne é ruim. Se disser isso, irmãos, é hipócrita. É hipócrita. Principalmente eu que vim do mundo, lá fora, irmãos, que só fazia o que não prestava. Falar que o mundo é ruim é hipócrita. Porque não é ruim, é gostoso. É gostoso. Satisfazer a carne é gostoso. Só tem um problema. Tem um preço por essa satisfação. E o preço é caro. É caro. Então os prazeres carnais, irmãos, são satisfatórios. Nos agrada. Nos dá prazer. Só que por se tratar, irmãos, do pecado, existe um preço. E a única maneira de ser anulado este preço, por este prazer da qual a carne nos traz, irmão, é se arrependendo, é com arrependimento. Se arrependendo e reconhecendo que Cristo é o Salvador, sem a qual não adianta. Então dizer que é, não é. O mundo é gostoso. Só que há um preço por tudo isso. Porque é mentiroso. É só enquanto você viver nele e para ele. Porque depois vem a consequência da dor, do sofrimento. E aí, Paulo vai dizer aqui, já não é fruto, é obra. Por que é obra? Porque são práticas. Obras são o quê? Atitudes. Aí diz aqui, 19 e o 20.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos, não herdarão o reino de Deus. Então está aí. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caia, para que não vá no embalo do impulso que a carne deseja, que a carne leva. Por quê? Porque a carne quer prazer, a carne quer satisfação. Mas o Espírito não. O Espírito que Deus nos deu, ele clama, ele geme por Deus, porque ele sabe de onde ele veio. Sabe por que o nosso Espírito, irmão, deseja Deus? Porque foi Deus que deu. Nós saímos de dentro da estranha de Deus, irmão, de dentro da entranha de Deus. Então o Espírito que Deus me deu, ele tem desejo de Deus. Só que a minha carne que foi criada do pó da terra, ela quer isso, ela quer a terra. Olha só que coisa interessante. O boneco foi feito da terra, então a sua origem é terrena. Mas o Espírito que deu vida ao boneco veio do céu, então ele quer o céu. Aí quem decide isso sou eu. Quem determina isso sou eu. A quem eu quero alimentar? A quem eu quero servir? O meu espírito ou a minha carne? A quem eu quero satisfazer? O espírito ou a carne? E olha uma coisa, a bondade de Deus. Nós podemos, irmãos, servir a carne sem pecar, sem transgredir, sem perder a comunhão com Deus. Mas o problema, eu vou encerrar isso dizendo, o problema é que estão extrapolando ao ponto de dar mais ênfase, mais satisfação, mais desejo à carne do que ao espírito. Nós estamos vivendo uns dias no nosso meio que no meio evangélico hoje, por exemplo, até a identidade se perde. Se perde. E aí, em várias situações, ocasiões, em festas, em reuniões, em casamentos, se perde. Deus nos dá a liberdade, irmãos, de viver servindo a Ele. Eu posso ir no cinema, eu posso ir num parque, eu posso ir pegar uma praia, eu posso ir numa festa. Agora, por que deixar-se dominar ao ponto de satisfazer mais a carne e entristecer o Espírito Santo?
Por quê, irmãos? Ser influenciado em vez de influenciar. E nós estamos vivendo esta tendência neste mundo, nos dias atuais. Uma vez eu disse numa igreja que eu congregava, que eu pastoreava, por que que o crente, ele tem sempre que ceder às tentações, até para agradar alguém, para não magoar alguém? E por que este alguém não pode resistir à tentação? E por que este alguém não pode, irmão, ignorar a tentação por sua causa? Não é assim? Ah, hoje meu pai falou que vai almoçar na minha casa. Ah, e o meu pai gosta de beber. Então eu vou comprar uma bebida para ele. Por quê? Ah, hoje eu vou fazer uma festa na minha casa, uma reunião, só que tem pessoas que vão vir, parente, amigo que não é crente. Então faz o seguinte, bota aí um funk, um pagode para tocar que eles gostam. Por quê? Agora quando eles te convidar, diga para eles, ó, eu vou. Só que você vai ter que deixar o rádio desligado. Eu vou. Só que eu não quero ver ninguém tomando bebida alcoólica na minha frente. Eles fazem isso, irmão? Eles fazem isso, irmãos? E por que nós temos que fazer? E por que nós temos que ceder às tentações carnais? Por que nós temos que ceder, irmãos? E não ser vigilante às tentações carnais? Vai ter festa de casamento, só que vai ter baile. Não, irmão, não precisa disso. Não precisa disso. Nós não precisamos ceder às tentações. Nós temos a possibilidade de se divertir, de se alegrar, de comer, de beber, tudo em comunhão com Deus, sem entristecer o Espírito Santo de Deus, sem ceder às tentações carnais. E como eu disse uma vez aqui na reunião, irmãos, a gente não precisa mostrar para ninguém que nós temos corpo bonito, pele bonita e não sei, nada disso, gente. Nada disso. Nós fomos chamados, não é para ser famosos, não é para brilhar. Não, irmãos. Nós fomos chamados para ser santo e fazer a diferença em um mundo corrompido pelo pecado. Amém, irmãos? Foi esta palavra que Deus nos deu nesta noite. Marcos falou sobre isso, Lucas falou a mesma coisa. Ainda Marcos, ele foi mais longe, porque ele falou assim, ó, olhai, vigiai e orai. Olha, vigia e ora. Marcos ainda foi mais profundo, viu? Não sei se é porque ele aprendeu com Pedro. Você sabia que Marcos não era discípulo? Quem sabia? Quem sabia que Marcos não era discípulo? Todos sabiam? Que bênção, hein? Quem não sabia? Quem pensava que Marcos era discípulo? Não. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos não era discípulo. Sabia? Sabia, né? Irmãos, Marcos era discípulo de Pedro, ele não era discípulo de Jesus. E ele foi mais profundo ainda no negócio. Olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
A carne é fraca, mas o espírito está pronto a receber as coisas de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por esta noite, irmãos, pelo que nós aprendemos. Também a todos que nos acompanham através ali do YouTube, das nossas páginas, que nos assistem. Deus abençoe